cistos, eles englobam um vasto espectro de condições, tanto congênitas quanto adquiridas, que leva à formação de cisto. Então, para nós, um cisto é uma cavidade delimitada por um epitélio, né, interno, que vai produzir líquido e, às vezes, produz até um materialzinho com debris. Para nós, o cisto simples, porque no rim cabe a palavra cisto simples e cisto complexo, tá? No rim se usa isso, assim como se usa na mama, mas não se usa no ovário, porque vocês sabem que essa palavra cisto complexo no ovário já foi abolida há muito tempo, tá? Então, usamos para o rim, sim, cisto como esse, ó, onde eu vejo que é uma lesão completamente anecoica, de paredes finas e irregulares, ovalada ou arredondada, com reforço, vejo que fica branquinho, ó, tem uma cauda branca, reforço acústico, e se eu ligar o Doppler, não tem fluxo. E aqui eu tenho que me esmerar na descrição. Aqui, por exemplo, ela é exofítica partindo do terço ou da metade inferior. Então, é muito importante eu medir o cisto, dizer onde ele está, se ele está na topografia do seio renal, se ele está partindo do parênquima, tá? Onde ele está localizado, ele é predominantemente cortical, tá? Porque sempre vai ter um pouquinho para fora, não é isso? Ou ele é exofítico, como aquele que a gente acabou de ver, ou ele se projeta no seio renal. Então, você tem que decidir onde ele está localizado do ponto de vista de topografia e dizer se é no terço superior, médio ou inferior, mas localizando dessa forma. E, se for mais de um, como é que eles estão distribuídos? Quantos no terço superior, quantos no médio, quantos no inferior? E como é que ele é? Ele preenche esses critérios? Se todos preencherem, eu já sei que as características morfotexturais são de cisto simples. Então, veja, tem paciente que é assim, ó, 3, né? Então, a gente tem que ter certeza, diminuir bastante o ganho para evitar essas reverberações, esses artefatos de focalização insuficiente embaixo, e reverberação em cima, tá? Existe um tipo especial de cisto, quando eles estão no seio renal, que é chamado cisto parapélvico. Vocês também podem chamar cisto pélvico ou cisto piélico, mas ele é melhor definido como cisto parapélvico. Não dá para confundir com hidronefrose, porque ela é uma imagem cística, os cálices não estão dilatados, os cálices estão normais, ok? Já existe um outro tipo interessante que é chamado peripélvico, não é é peripélvico. Os peripélvicos, na verdade, são amartomas, são pequenos higromas, na verdade, desculpe, são higromas renais, e que podem ser confundidos com hidronefrose, porque você vai assim, de forma inexperiente, um cisto comprime o outro e você vai ficar achando que é uma hidronefrose. Mas veja que eles não se comunicam, tá? Eles não se comunicam e você não vê uma pelve aberta. Então, isso não é hidronefrose, é sempre bilateral, são cistos peripélvicos. E você tem que matar a charada que o paciente não vai ter hidronefrose bilateral, né? Sem dor nenhuma, sem lombalgia nenhuma, um achado com parênquima preservado. Então, você tem que ficar esperto para os cistos peripélvicos para não cometer essa iatrogenia ultrassonográfica e chamar isso aí de hidronefrose. Bom, quando o paciente tem insuficiência renal crônica, obviamente ele já está lá na diálise, né, fazendo hemodiálise, ele já vem com aquela fístulazinha lá, né, se não me falha a memória, é bristecismino, né, o nome daquela fístula. E aí você vê os rins na loja, olha, rins com muito aumento da ecogenicidade, sem diferenciação corticomedular, né, um rim totalmente, de anatomia totalmente distorcida, modificada. Aí você encontra várias imagens císticas menores, bilateralmente. Então, esses são, eu posso concluir como cistos decorrentes de diálise, tá? E por que que a gente faz ultrassom de um paciente que está em diálise para olhar esses rins nativos, os rins que não funcionam mais? Porque aumenta a chance de carcinoma de células renais. Então, a gente tem que ver se aí não tem uma massa. Por isso que, normalmente, o colega pede. E a gente tem até dificuldade para estabelecer o que é polo inferior, o que é polo superior, né, até para medir esse rim.
Bom, a outra patologia cística é a doença policística do adulto. Veja, são rins enormes, olha, cheio de cistos. Olha o fígado aqui, ou melhor, que é o baço. Olha, eu tive que dividir a tela para fazer uma combinação, juntar as duas imagens, né, uma composição para eu poder colocar o rim todo na tela. E lembrar que 50% dos pacientes também têm problema hepático, rins de diferente tamanho. Geralmente a doença é hepática e renal, hepaturrenal. Então, 50% dos pacientes que têm cistos hepáticos, eles podem ter renal também. Além dos cistos hepáticos, a gente pode também ter no pâncreas, no baço, que são menos incomuns, até na próstata. O que tem de interessante na doença policística do adulto é que ela é autossômica dominante. Geralmente, se tem história, o pai ou a mãe com doença policística, esse filho já deve ser acompanhado a partir dos 5 anos, tá? Mas não há risco aumentado para carcinoma de células renais nesses pacientes, tá bom? Olha só como esse fígado tá com cistos, né? O que eles têm risco, pessoal, é de 10 a 15% de ter aneurisma cerebral. Então, um paciente que tem doença policística do adulto, é interessante que ele faça essa avaliação, tá? Para descartar a possibilidade dele ter um aneurisma, porque essa associação é muito frequente, tá? O outro tipo é o rim multicístico. Atenção ao prefixo. Lá era, olha só, doença policística. Ela é sempre bilateral, porque ela é uma herança autossômica dominante. Ela tem um padrão mendeliano de herança. Diferente do rim multicístico, ele é resultado de obstrução no início ainda na vida fetal, é o chamado rim em cacho de uva, é um rim enorme que não funciona, olha, são cistos gigantes, mas não funciona. Mas o outro rim do paciente é normal, porque senão ele não teria vida, ok? Enquanto que nesse rim aqui, você tem entre os cistos parênquima funcionante, nesse rim multicístico nada funciona, ok? O que funciona é o outro rim do paciente, porque essa doença não é bilateral. Se ela se apresentar ainda na vida fetal, nos dois rins, esse bebê vai ser incompatível com a vida quando ele nascer, porque ele não vai ter função renal. E nem vai amadurecer os pulmões, né? Porque não vai ter líquido amniótico lá para isso. Bom, esse outro aqui é a doença policística renal infantil. Aquela que eu mostrei cheia de cisto é do adulto. A infantil, ela tem, na verdade, 4 formas de apresentação. Ela pode estar intraútero com esses rins bem grandes aí, ó, vejam que são diminutos cistos, que dão reforço sobre reforço e ficam com esse aspecto hiperecóico. Então, o que chama atenção é que, se for na vida fetal, eles são enormes, e esse bebê não tem função renal, ele vai nascer e vai a óbito. Quando eles nascem, aí nós temos o chamado padrão perinatal, infantil, neonatal, aí tem os subtipos. Então, nesse caso aí, ó, é um exemplo, por exemplo, de uma criança de 1 ano, 2 anos, que vem com esses rins grandes, que já tinha sido visto um pouquinho lá no ultrassom obstétrico, ou às vezes não. E aí você vai fazer, mas é uma criança que ela não tem tanto comprometimento da função. Às vezes ela desenvolve uma fibrose hepática, porque essa doença é assim, quanto mais a criança cresce e se desenvolve, mais ela tem comprometimento do fígado e não do rim. Mas os rins vão aparecer assim, enormes, tá? Bem grande. Esse bipolar aqui é muito grande, tanto é que os pediatras palpam. E aí, por isso eles solicitam ultrassom. Bom, já os cistos chamados complicados, que são preditivos de malignidade, que a gente vai dizer como cisto renal complexo no laudo, eles não têm aquelas características de serem anecóicos, de paredes finas irregulares. Primeiro que eles não são anecóico homogêneo, eles têm alguma coisa. Olha, é um cisto estranho, que tem septo espesso, tem lojas com debris, pode ter nodulações, excrescências, crescimentos, né, nessas septações, debris grossos. Então, desconfie que ele logo é um cisto complexo. Se ele não se encaixar naquelas características, você tem que botar cisto complexo do terço superior do rim.
porque ele tem que ser investigado com tomografia. Lá na tomografia, existe uma classificação chamada classificação de Wozniak, que vai avaliar os achados atípicos desse cisto e vai indicar ou não um estudo, muitas vezes com biópsia. Então, o que mais a gente pode achar? As paredes espessadas, tá? Não é fina como papel, calcificações, pode ter fluxos nessas paredes, então isso tudo são achados atípicos. Aqui, por exemplo, são características atípicas moderadas, que você pode dizer cisto complexo, apresentando características atípicas moderadas, do tipo multiloculação. Ó, multiloculação, septações espessas, multiloculação. Então, toda vez que eu me deparar com cisto que está gerando uma, duas, que é o multilocular, esse aspecto de multiloculação não é bom, tá? É uma suspeita moderada de que isso pode ser, na verdade, um tumor.